Você sabia que um homem já foi julgado e condenado depois de morto? Ou que um rei reinou por menos tempo do que você leva para preparar um café? Isso mesmo. A história está repleta de acontecimentos tão bizarros que vão deixar você de queixo caído. Hoje, vamos mergulhar em 10 curiosidades inacreditáveis e cheias de mistério que você provavelmente nunca ouviu falar. E, acredite, o último item da lista é tão inacreditável que você vai questionar se isso realmente aconteceu. Fique até o final para descobrir. Mas antes, não se esqueça de se inscrever, curtir e comentar nosso vídeo. Bem-vindos ao canal Ponto do Curioso. Os primeiros despertadores humanos da história. Começamos com os despertadores humanos da Inglaterra vitoriana. Antes dos despertadores modernos, as pessoas contratavam profissionais chamados knocker-uppers. Esses trabalhadores usavam varas longas para bater nas janelas ou atiravam ervilhas de tubos para garantir que seus clientes acordassem no horário certo. Parece divertido até que você imagina um despertador errando a mira e atirando uma ervilha no seu olho. Apesar da técnica pouco ortodoxa, algumas dessas profissões ainda existiam até meados do século XX. O imperador que nomeou seu cavalo como senador, Calígula, o infame imperador romano, é um símbolo de loucura e extravagância. Em um ato que muitos acreditam ser uma forma de insultar os senadores romanos, ele tentou nomear seu cavalo Incitatus como senador. Agora imagine a cena. Um cavalo em reuniões políticas, balbuciando um relincho enquanto outros senadores argumentam. Apesar disso, Incitatus tinha uma manjedoura de marfim e criados próprios. Alguns historiadores especulam que isso era menos sobre loucura e mais um golpe para mostrar seu poder absoluto. De qualquer forma, fica a imagem de um cavalo em uma toga, causando tumulto no Senado. Talvez fosse mais eficaz que alguns políticos por aí, não acha? Cirurgias superficiais na pré-história. No passado, a medicina era uma aventura sombria e arriscada. As craniectomias, ou aberturas no crânio, eram realizadas na pré-história usando ferramentas rudimentares feitas de pedras. Pesquisadores encontraram crânios com sinais de cicatrização, indicando que muitas pessoas sobreviviam ao procedimento. Mesmo sem anestesia, as pessoas pareciam topar o risco para aliviar dores ou até mesmo afastar maus espíritos. Fico imaginando a coragem de quem se submetia a isso sem anestesia. Ou talvez fosse puro desespero. Os banhos eram considerados perigosos na Idade Média. Durante a Idade Média, tomar banho era considerado um risco à saúde. Acreditava-se que a água quente abria os poros do corpo, tornando-o vulnerável a doenças. E o que faziam? Simples. Evitavam o banho e abusavam do perfume. O resultado? Uma combinação de aromas que provavelmente faria qualquer um desmaiar. Algumas pessoas tomavam banho apenas antes de casamentos. Curiosamente, algumas ordens religiosas adotavam banhos rituais, mas o homem comum preferia não arriscar. Banhos completos só voltaram a ser populares séculos depois, com o avanço do conhecimento sobre higiene. Imagina a sorte de casar bem no final do período anual de banho. O rei cadáver da Igreja Católica. Imagine exumar um papa morto para julgá-lo. Pois é, em 897, o Papa Estevão VI realizou o Sínodo do Cadáver, colocando o corpo do Papa Formoso em julgamento. Vestiram o corpo, sentaram-no em um trono e fizeram perguntas que, claro, não tiveram resposta. Não satisfeitos, condenaram o falecido, como se ele fosse capaz de cumprir uma pena. Aí você se pergunta, quem era mais insano, o Papa julgado, ou quem decidiu julgar um morto? Esse evento chocante causou tanta revolta que acabou contribuindo para a deposição de Estevão VI. O Sínodo do Cadáver é um dos episódios mais bizarros da história da Igreja Católica. A Dança da Morte, de Estrasburgo. Em 1518, Estrasburgo foi palco da misteriosa epidemia da dança.
Centenas de pessoas começaram a dançar incontrolavelmente nas ruas, muitas vezes até desmaiarem ou morrerem de exaustão. Imagine um grande flash mob, mas sem música e sem fim. Alguns dizem que foi histeria coletiva, outros, um fungo alucinógeno nos pães. O governo local, acreditando que a cura era dançar até se cansar, contratou músicos para ajudar. Resultado? Apenas mais dançarinos colapsando. Uma lição sobre como não resolver crises públicas. Seja qual for a causa, é bom evitar pães suspeitos e coreografias improvisadas, né? As lutas de gladiadores aquáticos em Roma. Gladiadores romanos já lutaram em águas. As naumaquias, combates navais simulados, eram realizadas em arenas alagadas, como o Coliseu. Imagine os gladiadores remando em barcos improvisados enquanto tentavam não se afogar ou perder a luta. Era como um videogame da antiguidade, só que muito mais mortal. Essas apresentações eram um show de entretenimento e uma demonstração de poder imperial. Para tornar tudo mais realista, réplicas de navios eram construídas e até crocodilos eram soltos na água. Era um espetáculo sangrento e caro, mas os romanos adoravam. Sangue como remédio na Europa renascentista. Durante a Renascença, o sangue de gladiadores mortos era considerado um remédio poderoso para tratar epilepsia e outras condições. O sangue era coletado ainda fresco e bebido na esperança de transferir a força e a vitalidade dos guerreiros para quem o consumia. Será que funcionava? Provavelmente não, mas convenhamos, essa poção não soa nada agradável. Apesar da crença popular, a prática caiu em desuso com o tempo, conforme o conhecimento médico evoluiu. Hoje, felizmente, tratamentos mais eficazes e higiênicos estão disponíveis. A Guerra do Balde de Madeira. Em 1325, duas cidades italianas, Módena e Bolonha, travaram uma guerra por causa de um balde. Isso mesmo, um grupo de soldados roubou um balde de madeira de Modena, e isso foi o suficiente para desencadear um conflito. A guerra durou 12 anos, com batalhas sangrentas, tudo por um objeto que hoje você encontraria em uma loja de utensílios domésticos. Ele ainda está exposto em um museu local. Quem diria que algo tão trivial poderia causar tanto tumulto? Isso prova que o orgulho é uma força poderosa e, às vezes, perigosa. Quem diria que um simples balde poderia causar tanto estrago? A França já teve um rei por apenas 20 minutos. Finalmente, o item mais bizarro da nossa lista, o rei Luís XIX da França, que reinou por impressionantes 20 minutos. Após a abdicação de seu pai, ele assumiu o trono, mas rapidamente abdicou em favor de seu sobrinho. A pressão política e os conflitos internos da França tornaram sua posição insustentável. Luís XIX é um dos exemplos mais rápidos de transição de poder na história. Sua breve carreira como rei ainda gera piadas entre historiadores, mas também reflete o caos político de sua época. Imagine a cena. Ele mal teve tempo de sentar no trono e já estava de pé novamente. Com um recorde desses, dá para dizer que Luís XIX foi o rei mais eficiente da história. E aí, qual dessas curiosidades você achou mais bizarra? Deixe aqui nos comentários e compartilhe este vídeo com seus amigos para espalhar essas histórias inacreditáveis. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais conteúdo fascinante como este. Aqui ao lado, seguem 2 vídeos repletos de novas curiosidades. Até a próxima!